Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural do Açaí e Restaurante Gamboa. Açaí, a melhor açaí de Bauru você encontra no Gamboa, que fica na esquina da Henrique Save com Alberto Segala, em frente ao Bauru Shopping. E do lado tem o Restaurante Gamboa, onde eu almoço todos os dias. Lá você tem uma comidinha caseira, muito saborosa. Então aproveite, dá uma chegada no Restaurante Gamboa ou no Açaí Gamboa e depois você dá um passeio pelo shopping também, tá legal? Bom, Humanidade Livre você conhece, né? É um espaço de interação, é um espaço onde você pode fazer suas perguntas, pode sugerir os seus temas, para que a gente possa discutir um pouco sobre a vida. Então mande sua pergunta, entre no Facebook, entre na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, e curta a página e lance os seus questionamentos. Faça como o Henrique Tomasi, que já está aqui conosco, Márcio Assis também já está aqui conosco, um grande abraço a vocês, Rosemaria Correia, Esté Branco, Adelton Alves, enfim, o pessoal já está aqui presente e você também pode se fazer presente aqui no Facebook. Entra no Facebook, na minha página, Padre Beto Bauru, e faça a sua pergunta, tá? O Roberto Santos também está aqui. Grande abraço. O Alexandre Lima também está aqui presente. E o pessoal vai chegando e, é claro, vamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui para tentar responder questões que estão presentes na vida de vocês todos, tá? É um programa de interação e que vocês têm toda a liberdade de fazer os seus questionamentos. Se você quiser assistir os programas anteriores, exibidos aqui pela TVC Bauru, o canal 13 da NET, você pode também entrar na minha página, lá tem todos os programas, ou na página do Facebook da TVC Bauru. João Francisco Correia, gostaria que você falasse dos alcoólicos anônimos, como filosofia de vida. Tá legal. Olha, qual é a filosofia dos alcoólicos anônimos, né? É a filosofia de você vencer todo dia. Não é? Todo dia você dizer não àquilo que te faz mal, não é? E você dizer sim àquilo que te faz bem. Então é você viver o momento presente, o dia. Não é projetar para o futuro, né? Nunca mais vou fazer isso, o que é errado, o que não me faz bem. Não, é dizer para mim hoje eu vou fazer desse dia um dia bom, não é? Hoje eu vou dizer não para aquilo que me faz mal e faz mal às outras pessoas. Hoje eu vou dizer sim ao que faz bem a mim e às outras pessoas também. Essa é a grande filosofia, né? Cada dia no seu dia, não é? E viver o momento presente sem tentar projetar nada para o futuro, sem promessas, né? Mas viver a vida agora, nesse momento, e nesse momento vencer o vício, não é? E fazer bem a minha vida. Não é? Eu, por exemplo, todos os dias eu levanto, me prostro diante de Deus antes de levantar da cama e eu digo para Deus assim: olha, prometo que hoje eu vou fazer desse dia um dia extraordinário, um dia algo de muito bom. Eu vou levar a felicidade para as pessoas. Não é? Então eu não peço nada para Deus, eu só prometo para Ele e eu tento cumprir. Não é? Então cada dia para mim é um dia. Essa é a filosofia. Tá legal? Muito obrigado pela sugestão, João. Júnior Correia também está aqui. Anderson Gandara também. E o João Correia, ele manda os parabéns. Tá, não precisam dar parabéns não, é só fazer as perguntas e mandar pra gente as sugestões. Tá legal? De reflexão. Bom, o Henrique Tomasi, vamos lá. Ele escreve assim: religiosidade e espiritualidade estão sendo reconhecidas de formas distintas pelas pessoas, ou você vê que ainda existe uma confusão com esses dois termos? Eu acredito que exista sim uma confusão entre os dois termos, tá? A religiosidade você vive através de uma religião. Não é? E a religiosidade não é individual, a religiosidade ela é coletiva. Então é uma forma coletiva de você viver o religare, né? A ligação com Deus. Já a espiritualidade não, a espiritualidade é um caminho individual, é um caminho muito pessoal,
é um caminho muito meu, não é? De ser no mundo e de estar ligado também com Deus, ou de não estar ligado com Deus, dependendo da minha crença, né? O ateu tem uma crença, ou seja, a crença de que Deus não existe. E ele pode ter uma espiritualidade, sim. Ele pode viver uma forma espiritual de ser nesse mundo, né? Ele pode também amar o seu próximo. Um ateu pode ser muito nos atos, não é? Ele pode estar muito próximo do cristão. E só que se ele realmente amar o próximo, o ateu ele ganha em vantagem do cristão. Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Quer dizer, ele não existe nele nenhuma força, nenhuma tendência a ganhar alguma coisa. Ele ama o próximo porque ele quer amar o próximo, ponto final. Esse amor é um amor puro mesmo, não é? Já o cristão, ele ama o próximo, pode amar o próximo também puramente, não é? Mas existe uma pitadinha ali de querer ganhar alguma coisa. Quer dizer, isso é um mandamento que Deus quer que eu faça e então eu vou fazer, não é? Então pode haver uma confusão aqui entre autenticidade e não autenticidade, não é? No caso do ateu não dá para ter, né? Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Mas ele pode ter uma espiritualidade, sim. Jorge Neves está aqui conosco. Ela diz então que ela é espiritualista. Então você não segue uma ligação com Deus coletivamente, né? Mas que é a proposta da religião. Você vive uma espiritualidade. Eduardo Previero, um grande abraço. Francisco Maxson, também um grande abraço. Me fizeram uma pergunta aqui, só que não no meu Facebook, mas no meu Instagram. Não é? O meu Instagram é padre_beto_oficial. Ou se você digitar Padre Beto Oficial, você encontra o meu Instagram oficial. E fizeram uma pergunta, quer dizer, lançaram a pergunta durante a semana para que eu abordasse aqui sobre ansiedade, tá? Bom, o que é ansiedade, gente? Ansiedade é quando eu espero que algo aconteça, tá? Então, a ansiedade, ou eu estou diante de um acontecimento que está para acontecer, eu sei que vai acontecer, e aí então eu fico ansioso, porque eu não sei as consequências desse acontecimento, ou então eu tenho que decidir alguma coisa e eu não decido ainda. Quer dizer, eu tenho duas oportunidades e não decidi ainda. Então eu fico ansioso diante dessa escolha que eu tenho que fazer, tá? Então a ansiedade ela surge ou de um acontecimento que vai acontecer fatalmente, mas eu não sei quando e também não sei o que vai acontecer a partir daí. Ou então eu fico ansioso diante de uma escolha que eu tenho que fazer, não é? Eu tenho que eu devo fazer uma faculdade ou eu fico em casa, não é? Enfim, eu fico ansioso diante de uma escolha. Diante do acontecimento, muitas vezes eu não consigo fazer com que ele aconteça. Então a ansiedade ela só vai passar quando o acontecimento for real. Então, quando o acontecimento for real, a ansiedade passa, né? Pode surgir uma grande alegria, uma grande satisfação no lugar dessa ansiedade, pode surgir uma grande frustração depois dessa ansiedade, graças aos efeitos negativos desse acontecimento. Mas de qualquer forma a ansiedade vai passar, não é? Se eu puder fazer com que esse acontecimento venha realmente se tornar realidade, então é melhor que eu faça. Assim eu termino a minha ansiedade. Diante da escolha, a mesma coisa. Aqui fica mais fácil. Eu tomando uma decisão, eu escolhendo um caminho, que a ansiedade ela termina. Então eu termino a ansiedade fazendo a minha escolha. Aí finalmente esse sentimento ele passa, tá? Vamos aqui para mandar um abraço para o Hélio Santiago, não é? E depois eu respondo mais uma pergunta do Henrique Tomasi, não é? Agora, veja bem, a ansiedade passou, porque o acontecimento veio, não é? Ou eu fiz a minha escolha. A partir daí a ansiedade passou, mas aí pode acontecer o quê? De surgir ou uma frustração ou uma satisfação. Na verdade vai surgir as duas coisas. Vamos supor que eu tome
uma decisão, não é? Eu posso ir visitar, eu sou convidado para ir num barzinho, tomar uma cerveja com os amigos, mas é o último dia de um filme que eu quero assistir no cinema. Então eu tenho uma decisão para fazer, aqui eu tenho uma escolha, não é? Vamos supor que eu escolha ir assistir o filme, tá? E vamos supor que o filme foi muito bom, foi muito bom. Bom, aí eu vou ter um grau enorme de satisfação, mas vai estar ali uma pitada de frustração. Por quê? Porque eu perdi uma noite com os meus amigos, tá? Perdi uma boa conversa, uma boa companhia e assim por diante. Eu quase não vou perceber esse grau de frustração, não é? Mas ele vai estar ali, tá? Vamos supor que o filme foi péssimo, foi ruim, tá? Foi horrível, não é? Não esperava nada disso daquele diretor, não é? Bom, o grau de frustração vai ser enorme, não é? Perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, tudo mais, não fui lá com os meus amigos, deveria ter ido, não é? Só que o grau de satisfação também vai existir. Pelo menos eu fui assistir e comprovei que o filme não é bom, não é? Eu fiz a experiência. Poderia ter ficado com aquela dúvida. Será que eu perdi um filme bom se eu fosse com os meus amigos? Então existe um grau de satisfação. Qual é o segredo da vida aqui? O segredo da vida é eu me concentrar no grau de satisfação e aprender com a frustração. Claro, a frustração vai estar lá no alto, mas é aprender com ela e me concentrar. Não, mas pelo menos eu fui, tentei, fiz minha escolha, me dei mal, mas foi uma escolha que eu fiz e constatei que o filme não é bom, tá? Mas de qualquer forma os dois vão estar ali, tanto satisfação como frustração. Vamos lá para o Henrique Tomasi. Uma das minhas entrevistas favoritas foi a sua no programa Provocações com Antônio Abujamra. Como foi para você essa experiência? Olha, foi uma experiência muito interessante, viu? Primeiro que eu entrei no estúdio, não é? Da TV Cultura e ali o Abujamra, ele grava antes, ele estava gravando aquelas poesias que eles soltam no ar, não é? E ele tem um problema de audição. Então ele estava gravando e às vezes ele errava. E quando ele errava, ele gritava o pessoal assim: no silêncio total no estúdio, vocês estão me atrapalhando. Não é? Era uma desculpa que ele dava, mas ele ficava bravo mesmo. Não é? Vocês estão me atrapalhando, silêncio total. Vamos recomeçar. Aí ele recomeçava. Aí ele errava de novo. Aí ele falava assim: vocês estão me atrapalhando, estão falando demais no estúdio aí. E o estúdio estava um silêncio sepulcral, né? Aí eu pensei comigo: nossa, esse cara deve ser uma fera. E ele já tinha aquele rosto com aquela expressão, né, forte. Eu falei: nossa, esse cara deve ser uma fera. E quando você faz um programa assim, ninguém te fala o que vai ser perguntado. Então eu fui no Jô, eu fui no Danilo Gentili, eu fui no Rafinha Bastos, eu fui no Pânico na rádio, eu fui na na Gabi, Quase Proibida, eu fui na Luciana Gimenez 2 vezes. Enfim, eu fui em diversos programas e ninguém fala nada para você o que vai ser perguntado. Você entra às escuras, né? E dança conforme a música. Você tem que enfrentar. E aí ele parou de gravar, aí me levaram até ele e ele me deu um abraço, ô padre e tal. Enfim, me tratou que nem um avô, né? E aí ele foi o único. Ele falou assim: padre, eu vou começar com essa pergunta aqui. Tá bom para o senhor? Eu falei: tá bom, pode começar. Ainda eu estava bastante cansado, não é? Por causa da viagem e tudo mais. Ele fez a primeira pergunta e eu engasguei na primeira resposta. E depois eu assisti no programa, eles editaram, eles colocaram a parte que foi boa da resposta e tiraram a parte em que eu engasguei. Então, ele foi uma mãe para mim, né? Foi assim uma pessoa muito boa, né? Você percebia que ele era uma pessoa muito boa. E depois, indo no Danilo Gentili, que eu conheci o filho dele, né? Que também é uma pessoa super inteligente, uma pessoa muito boa também. Enfim, tenho recordações ótimas dos dois, né? E as outras experiências também foram muito boas, né? Eli Anderson da Silva: olá padre, o que seria ser
terrivelmente evangélico? Pergunto isso por conta da fala do presidente sobre a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as expressões do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro não é um cara, não estou falando mal dele, tá? Mas ele não é um cara que tem berço. Tá? Ele é um militar, ele não é um militar de alto escalão. Tá? Veja bem, é uma diferença muito grande das colocações do Bolsonaro com as colocações do Mourão. O Mourão, você percebe que ele tem fineza, ele sabe falar, ele sabe se expressar, não é? Como outros militares que estão ali no poder também. Né? Então você percebe que são militares de alto escalão que têm uma forma de se colocar como vice-presidente. Infelizmente o nosso presidente não tem isso. Tá? Ele se elegeu assim, dessa forma, e vai continuar sendo assim. Então ele vai usar expressões que não tem sentido algum. Tá? O que ele quer dizer com terrivelmente evangélico deve ser um evangélico mesmo, né? Não um evangélico banana. Não um evangélico como muitos católicos têm por aí. Tem católicos que foram batizados no catolicismo, mas só se dizem católicos, porque foram batizados, mas não frequentam a missa, não cumprem os preceitos, enfim, não vivem o que o catolicismo quer que os seus fiéis vivam. Tá? O que eu imagino que ele quis dizer é um evangélico muito convicto. Tá? Agora, essas expressões do Bolsonaro, para nós não importa muito. Quer dizer, envergonha um pouco o nosso país. Tá? Se você chegar em Israel e dizer que o partido nazista era de esquerda. Tá? Se algum alemão ouvir isso, como deve ter ouvido, né, ele imagina o que ele deve pensar do nosso presidente. Não é? Por quê? Porque o partido do nacional-socialismo não é um partido de esquerda, é um partido nazista, fascista, extrema-direita. Não é? Nem tudo que está no nome é o que está querendo dizer o significado. Então você pega o nome da Coreia do Norte. O nome da Coreia do Norte é República Democrática da Coreia do Norte. Agora, nós não temos uma democracia na República Democrática da Coreia do Norte. Não temos. Né? Nós temos um regime comunista, uma ditadura muito terrível, inclusive. A Alemanha Oriental, ela chamava Alemanha Democrática Oriental. Tá? Mais ou menos assim, eu acho que se eu não estou enganado. Mas o nome democrático estava ali. Então, nem sempre aquilo que está no nome ali representa. E o nazismo é um movimento de extrema-direita. Justamente ele combateu o comunismo. Comunistas iam para o campo de concentração. Usavam o símbolo da suástica aqui marcado no uniforme dele. Então, isso dá uma certa vergonha, tá? Imagine o Bolsonaro chegar com um grupo de neonazistas, né, de skinheads, e dizer: vocês todos são os comunistas, né? Nossa, ele vai levar porrada, não é um suicídio fazer isso. Mas por quê? Porque o skinhead, ele é um cara que acredita em outra teoria, não é na luta de classes e no futuro uma sociedade igualitária, sem classes. Não é isso que ele quer. Ele quer uma purificação da raça. Não é? Ele acredita na raça ariana, que o resto tem que ser exterminado. Ele odeia gays, odeia negros, odeia, enfim, tudo que ele acha que é inferior. Não é? Então viver dessa... assim, claro que causa estranheza essas expressões, né, que o Bolsonaro fala, mas a gente não deve ligar para isso. Eu acho que o que a gente tem que ver são as atitudes concretas do governo e ver de uma forma crítica e parar com essa coisa também de polarizar. Ou seja, se eu critico o Bolsonaro, eu sou petista, não é? Se eu critico o PT, eu sou a favor do Bolsonaro. Gente, qualquer governo deve ser visto de forma crítica. Tá? Nós somos cidadãos que pagamos impostos nesse país e os governantes estão trabalhando para a gente. Tá? O Congresso Nacional trabalha para a gente.
não é? Então é assim que a gente deve ver os governantes, qualquer, de que partido for. Tá? Eu não posso ver como mito, não posso ver como tanto esquerda como direita veem os seus líderes como mito. Eu não posso ver assim. A partir do momento que alguém assumiu o poder, seja governador, seja prefeito, seja presidente, seja deputado federal, estadual, eu tenho que ver de forma crítica. Agora, o critério para indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser a religião desse ministro. Tá? Aqui está o ponto errado. O Estado ele é laico e a justiça ela tem que obedecer à Constituição. E não importa a religião da pessoa, isso é de foro íntimo. Tá? E é bom que o Estado seja laico. Por quê? Porque assim todas as religiões têm o direito de existir. Se o Estado é laico, ele garante o direito da sua religião existir. Você imagine se nós temos um Estado muçulmano. Tá? Vai lá nos países muçulmanos. Eles não têm Estado laico. Eles têm um Estado muçulmano. O que acontece lá? A Igreja Católica não pode existir. As igrejas evangélicas não podem existir. Só pode existir o Islã. O islamismo. Acabou. Não é? Então, acabou a liberdade religiosa. Então, enquanto o Estado for laico, aí, obedecendo à Constituição, ele está dando direito de liberdade de expressão e de liberdade religiosa para todos. Não é? Se nós investirmos o Estado com uma religião, aí nós perdemos. Né? Nós não vamos amar o nosso próximo. Tá? Bom, Fábio Mito, um grande abraço. Ele pergunta: podemos afirmar que a Bíblia foi manipulada para cada religião? Olha, eu digo para você que acontece muito isso. Tá? Ou seja, a Bíblia muitas vezes ela é manipulada conforme os interesses de uma determinada religião. Isso acontece muito. Então aí eu deixo uma parte, não leio outra, leio só a parte que me interessa e assim por diante. Não é? Então vamos pegar essas religiões, essas igrejas que são igrejas que falam muito de dinheiro, de doação, de doar 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais, além do dízimo e tal, e vai. Se você pegar Jesus Cristo, ele vai fazer uma crítica severa ao Templo de Jerusalém. Tá? Vai fazer uma crítica severa ao comércio daquele templo. Né? E todos os profetas do Antigo Testamento também vão ser muito críticos à monopolização de Deus pelo Templo de Jerusalém. Então, essa parte eles não falam. Não é? Eles citam como modelo o rei Davi, que era muito rico. Tá? Mas eles não falam que os profetas do Antigo Testamento eram pobres, que Jesus viveu uma vida simples, não é? Uma vida e não pediu dinheiro para ninguém. Não é? Enfim, eu manipulo, né? Enfim, então isso pode acontecer. Jorge Neves, será que teremos uma guerra ideológica, religiosa? Seria uma loucura, né? Em pleno século XXI, a gente ter uma guerra religiosa. Eu não acredito que o brasileiro chegue a tal ponto. Não é? Eu acredito que eu acredito ainda no bom senso das pessoas. Tá? Nós vivemos uma democracia, estamos todos no mesmo barco, é preciso que o governo desenvolva esse país, gere riquezas, não é, para o nosso país, e é preciso que haja emprego para todos, não é? Porque na fila do SUS estão os evangélicos, os espíritas, os católicos, enfim, os protestantes clássicos, enfim, na escola pública a mesma coisa, não é? Então, por que sermos inimigos, né? Nós estamos vivendo os mesmos problemas, não é? Então nós temos que nos unir e não nos dividir, não é? Em rótulos, né? Não tem sentido. Padre Alessandro De Luca, falando em batismo, fale um pouco sobre o batismo por imersão e sobre o batismo por aspersão. Olha, é que o tempo agora está bastante curto, mas
o batismo por imersão surgiu no catolicismo, em primeiro lugar, por causa da ideia do pecado original. Tá? Qual é a ideia do pecado original? Nós nascemos do pecado. Qual é esse pecado? É o sexo. Então a criança nascia do pecado, que é o sexo. Tá? Então o que a igreja fazia? Fazia o ritual do batismo por imersão. Então a criança era levada à igreja com uma roupinha, era levada uma roupinha branca, tá? Aí o que o padre fazia? Né? Então deixava a criança nua e imergia a criança totalmente na água. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá? Então a criança era lavada inteiramente e ela surgia das águas, ela nascia novamente. Então é um segundo nascimento. E aí vestia a roupinha branca, porque segundo nascimento na igreja seria a purificação total da criança, a lavagem da criança desse pecado que os pais cometeram, que era o sexo. Tá? Um pecado que é um pecado obrigatório, porque senão a humanidade não existiria mais. Né? Só que a igreja não foi esquecendo, ela continua com a ideia do pecado original, mas ela deixou de dar ênfase. E aí então acabou o batismo por imersão e veio o batismo por aspersão. Tá legal? Bom, a gente termina o nosso programa aqui. Eu quero mandar um abraço para todos, não é? E eu espero todos aqui na próxima quinta-feira, às 22h30. Até lá.